volta, Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez, estamos de volta hoje num cenário um pouco diferente. Dia dos Pais, trouxe o meu filhote aqui no lago para ver os patinhos, está aí jogando o pãozinho para os patos. Dá um oi pro pessoal aí, Davi. Isso aí. Então estamos aqui no laguinho perto de casa, curtindo aqui uma natureza. E bom, eu vou aproveitar para gravar um vídeo diferente para vocês. Estou muito feliz de ter lançado aí um curso de visualização para iniciantes, para poder ajudar o pessoal a eliminar erros grosseiros. Vocês já viram aí o link na comunidade. E eu vou aproveitar então que eu lancei esse curso ontem para falar de uma partida que eu joguei, que eu tenho de memória. E essa partida foi jogada nos meus tempos de iniciante, onde vocês vão ver que está recheada de erros, embora a finalização foi até bonitinha, né? O meu pai me ensinava na época alguns truques aí de tática, então alguma coisinha de tática a gente sabia, mas para conduzir a partida como um todo não é suficiente só saber alguns truques táticos. Você precisa aprender a pensar corretamente xadrez e também a visualizar a partida, a posição de uma maneira correta. Então vamos ver essa partida. Eu vou depois na edição colocar um tabuleiro aqui do lado para vocês acompanharem melhor. Mas vou lançar aqui de memória uma partida que eu sempre menciono para os meus alunos e uma partida que marcou assim bem minha memória, então não vai ser difícil lembrar dos lances. No meio dos lances já vou comentar também as possibilidades que eu deixei passar por ser capivara na época. Hoje eu sou menos capivara hoje, né? Mas na época eu era bastante, então deixava passar muitos erros. Meu oponente também não era lá aquele grande mestre, também cometeu vários erros, e é esses erros que eu quero mostrar para vocês que estão aí iniciando uma forma de resolver esses erros. O que a gente deve pensar para resolver esses erros justamente está no curso que eu estou colocando aí também na descrição desse vídeo. Então vamos para a partida. A partida eu comecei de brancas, joguei na época o lance E4. O peão do rei era o meu lance favorito. O lance eu acho que mais favorito aí de todos os iniciantes, a não ser o pessoal que gosta do Carlsen aí, que já aprende, fica tão fissurado com o sistema London que joga já o D4. Na minha época a gente jogava E4, aquele lance bem tradicional de quem vai começar aí a treinar xadrez, né? Então eu joguei E4, meu oponente jogou E6, eu já tinha conhecimento lá da francesinha, porque meu pai jogava francesa, então assim, sabia que a francesa era E4, E6, D4, D5, até aí, só isso que eu sabia que era francesa na época. Bom, então depois de E6 eu joguei D4 e o meu oponente então jogou Dama H4, aí já começa aquelas novidades teóricas na posição, né? Dama H4 é um lance que ataca o peão na casa E4, né? E no meu nível CM, né? Capivara Mestre, né? CM é Capivara Mestre, né? É o título que eu me dou naquela época, né? Eu joguei o lance Cavalo F3, atacando a dama dele, né? A dama tá dando bobeira em H4, falei, vou jogar Cavalo F3 atacando a dama e vamos ver para onde que ele vai tirar essa dama. Para minha surpresa, ele tomou meu peão, perdi o peão em E4, tomei o cheque. Eu falei, puxa vida, eu não vi uma captura simples. E aqui eu já faço uma consideração, é o que acontece com muita gente aí. O oponente ataca a sua peça não tem proteção e você simplesmente não vê esse ataque. Por que a gente não vê esse ataque quando a gente está começando o xadrez? Porque a gente não está acostumado a nos perguntar, primeiro, qual é a ameaça do oponente, segundo, ver o raio de ação das peças. Por exemplo, a dama em H4, ela está atacando quais casas? Se eu soubesse, se eu parasse pelo menos para verificar, ou tivesse a consciência de quais casas essa dama estaria atacando, eu veria que estaria atacando meu peão de E4, então eu defenderia esse peão. Então essa noção a gente não tem, eu trato disso no meu curso, tá bom? Como vocês podem melhorar nesse aspecto. Bom, joguei Cavalo F3, tá? Dama por E4 cheque foi o lance dele, eu defendi o cheque com Bispo E3,
Ele jogou em seguida cavalo F6 para colocar uma peça em jogo. Coloquei o meu cavalo em C3 atacando a dama dele, e aqui ele volta para uma casa que não é das melhores, mas vamos lá, né? Dama C6 foi o lance que ele jogou. Talvez dama G6 fosse um lance melhor, mas ele jogou dama C6. Nesse momento, como bom iniciante no jogo, eu queria ir à caça à dama, né? Joguei então bispo B5, apoiado pelo meu cavalo ali em C3. Bispo B5 atacando a dama. A dama então do meu oponente foi para B6. E agora eu aproveito para fazer mais um ataque à sua dama, jogando o lance D5. D5 eu liberei o ataque do meu bispo de E3 contra a dama. E agora vem o lance que ele joga, é o lance dama A5. Também deixando aí alguns outros lances bons na posição, como o bispo C5. Em vez de dama A5, bispo C5 era um lance melhor, que desenvolve uma peça e já imprime um ataque, né? Então, provavelmente o meu oponente não está consciente também das suas possibilidades. Ele vê um lance, a sua dama atacada, e acha que sempre que a dama está atacada tem que tirar a dama. Mas por que não cobrir a dama, desenvolver uma peça, né? Talvez ele não estivesse tão atento aí às suas possibilidades, por isso ele jogou dama A5. Pregou meu cavalo de C3, eu tomei ali em E6, D por E6, ele então captura com o peão de F, F por E6, e fica então essa posição onde eu acho que eu devo atacar a casa D7. E aqui está mais um problema dos iniciantes, né? Eles não sabem contar ataques e defesas num determinado ponto. Vocês observem aí a casa D7. Eu quero atacar essa casa. Mas se a gente observar, ele tem um cavalo em B8, um bispo em C8, o rei em E8 e o cavalo em F6, defendendo a casa D7. E eu só tenho duas peças atacando, né? A minha dama e o bispo em B5. Eu então adiciono um cavalo E5 nessa posição para poder atacar um ponto que está super defendido. É um ponto super defendido no início do jogo. Então, estou aí batendo em ponta de faca, né? Não deveria jogar um cavalo E5 nesse momento para tentar atacar aí um ponto super defendido. Essa questão dos pontos defendidos no início do jogo também menciono ali no meu curso. Nessa posição, então, depois de cavalo E5, meu oponente ignora as minhas ameaças, né? Eu não tinha percebido o tanto de ameaça que eu tinha com o cavalo E5, mas nesse momento o meu oponente aproveita o meu cavalo em C3 pregado e joga cavalo E4. Tá ameaçando ganhar alguma coisa aí, ganhar pelo menos um peão ali em C3. Agora meu cavalo em E5 está desprotegido. Nem eu, nem ele, eu acho que estaria tão consciente de tudo isso, né? Hoje eu estou comentando a partida, vendo com outros olhos, depois de um bom tempo aí de treinamento, anos de treinamento e torneios, a gente já começa a considerar melhor as posições. O pessoal que mostra as partidas para mim, os meus alunos, às vezes acreditam que fizeram grandes partidas e depois a gente vem e acaba com os sonhos, né? Com as ilusões, né? Mostra o tanto de erros que tinha na partida, e até hoje, até os mais evoluídos, aí, os mais treinados, passam por isso, né? Com os computadores, né? Pensam que fizeram grandes partidas, aí vão lá, colocam no computador e começam a ver que cometeram muitas imprecisões, muitos erros. Então, essa posição é uma posição onde eu acho que nem eu nem ele estava tão ciente do que estava acontecendo. Mas vamos lá, depois de cavalo E4, eu jogo o meu bispo em D3. Um lance também meio esquisito, um lance que está dando vantagem aí para as pretas. Acho que ele poderia jogar aí um dama por E5 agora, né? Dama por E5 e continuar a partida normalmente, né? Dama por E5 acho que era suficiente aí para o meu oponente. Bom, o fato é que ele quis ganhar um pouco mais de material e capturou o cavalo em C3. A partir daí eu percebi que
tinha algumas possibilidades de ataque contra o rei adversário. Então, a partir desse momento, baseado nas táticas que meu pai ensinou, eu consegui identificar umas possibilidades de ataque e começo então, já que o meu rei não está em xeque, eu passo a fazer um ataque contra o rei adversário. Jogo minha dama lá em H5, dando cheque, ele joga G6, eu capturo o peão em G6, cavalo por G6, ele captura ali em G6, deixa que eu tome a dama dele, na verdade a torre dele ali em H8, mas não é o que eu quero realizar. Eu quero finalizar o rei dele com ataques, né? Então eu tomo em G6 mesmo, dama por G6 cheque. E aqui ele tem algumas opções, né? Se ele sai com o rei em E7, eu poderia jogar um dama F7 cheque, e se ele vai ali para D6, eu teria cavalo C4 ganhando a dama. Tá? Então depois de dama por G6, ele joga rei em D8 mesmo, e eu vou jogar bispo G5 cheque. A partir daí não tem tantas capivaradas, é uma sequência meio forçada, e acho que mesmo quem está iniciando, que já fez alguns exercícios de tática e conhece, por exemplo, o mate de Philidor, meu pai falava muito do mate de Philidor, ou mate do afogado, né? Então eu identifiquei nessa posição a possibilidade de aplicar esse mate. Então depois de bispo G5 cheque e ele jogou bispo E7, eu venho com cavalo F7 cheque, o rei volta ali para E8, eu jogo cavalo D6 cheque. Se ele for agora para F8, ele leva a dama F7 mate, mas então depois de cavalo D6 cheque, ele joga rei D8, e eu posso finalizar com o bonito mate, né, de Philidor, que depois a gente vai descobrir que Greco, bem antes de Philidor, já conhecia esse mecanismo de mate. Depois de rei D8, temos a entrega de dama com apoio de cavalo, dama E8 cheque, e depois de torre por E8, cavalo F7 cheque mate. É uma bela combinação final, mas como vocês viram aí, muitos erros aconteceram no meio do caminho, e essa partida que terminou belamente poderia ter tido um outro destino caso meu oponente aproveitasse todos os erros que eu tinha cometido antes, todas as falhas que ocorreram na partida. Então fica aí, essa partidinha para vocês se divertirem com as minhas capivaradas de iniciante. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram dessa partida, se gostaram do arremate, e comentem aí sobre as dificuldades de vocês. Eu fiz uma enquete ali na comunidade, o pessoal colocou que realmente tem muita dificuldade às vezes em ver as ameaças do oponente, começam a pendurar peça, não entendem o processo de raciocínio enxadrístico, que é importante para a gente começar a pensar na partida de xadrez como um todo, não como pedaços de um quebra-cabeças espalhados na mesa. Então, muita gente joga xadrez aí lance a lance, e não é assim que se joga, não é assim que você vai melhorar no xadrez. Então eu menciono tudo isso aí no meu curso. Entra no meu curso aí, vocês que querem ver mais sobre essas ideias, e adquiram para vocês, tá bom? Um grande abraço então a todos, feliz Dia dos Pais, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!